Declaro aberta esta sessão. Iniciamos nossa sessão de hoje com o julgamento dos processos com sustentação oral. Começamos com os processos da pauta nossa. Primeiro, o agravo de instrumento 080 65 95 81, Unimed e Antônio Félix Sarmento Queiroz Santos, simples de Bardoville. Sim. É o doutor Bruno Henrique. Sim. O 2 também é ele, também contra a Unimed, no caso a outra parte. E o 9, o advogado, doutor Bruno, ele fez o requerimento que está nos autos e eu estou deferindo para tirar esses dois processos de mesa. Já temos, ele pediu no presidente, também ele pediu o 27 e o 28. E o 33. Então todos esses processos, doutor Bruno, não estão em mesa a requerimento do advogado. Mesa. Então, Vossa Excelência, chame o 20. O 20? Que é aquele que eu terei de mesa na sessão anterior, porque Vamos houve começar com ele. uma troca nas partes, não é? Na identificação. E eu estou trazendo ele, senhor presidente. Okay. Então, 20. Começamos com o processo 20, que é a apelação 082 1204 77. As partes são Impacto Colégio de Curso, município de Natal. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para fazer sustentação oral? Nenhum advogado presente, desembargador Vigílio. Então, processo julgado. Ok, processo julgado, né? Obrigado, presidente. Tem amigo. Vamos seguir agora a ordem, Seguindo a ordem, é o número 3. 3. Agravo do instrumento 080 94 31 27. Reunido Transportes Urbanos Limitada e município de Natal. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 4. Agravo do instrumento 080 94 73 76. Elodeia Martins e Dimensão Imóveis Limitada. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 5. Agravo de instrumento 081 19 98 31. Marcos Antônio Aguiar Filho e Associação Alphaville, Natal e outros. Desembargador Vigílio é o relator. O doutor está presente para sustentar. Fala pela parte agravante ou pela parte agravada, doutor? Pela parte agravante, doutor. Tem até 15 minutos, doutor. Bom dia a todos. Saúdo o excelentíssimo senhor desembargador Ibanez, presidente dessa segunda Câmara Civil. Saúdo o excelentíssimo senhor desembargador Vigílio, relator do processo. Os demais desembargadores presentes que compõem a segunda Câmara Civil, representante do Ministério Público, colegas advogados. Bom dia a todos. Tratam-se os autos do agravo do instrumento de número 0811 998 31 2022, interposto pelo senhor Marcos Antônio Aguiar Filho em face da Associação Alphaville Natal. Busca-se, excelências, a reforma da decisão proferida pelo juízo da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal, que, analisando a exceção de presecutividade apresentada pelo agravante, indeferiu a objeção, e o que se busca trazer é justamente que a execução seja extinta por meio do deferimento da exceção de presecutividade apresentada. Dito isso, vamos aos autos. O agravante, excelências, é proprietário de 3 lotes empresariais no empreendimento Alphaville, aqueles lotes que ficam situados na frente do condomínio. E, atualmente, os proprietários dos lotes empresariais estão sendo equiparados aos lotes residenciais para fins de pagamento da taxa de manutenção. O que se busca com a objeção de presecutividade apresentada é justamente impedir que essa situação seja perpetuada, pois entendemos que há um verdadeiro desequilíbrio entre
o que é cobrado aos lotes de natureza empresarial, que ficam à frente do Alphaville, e os lotes que possuem natureza residencial. De início, trazemos, tanto na exceção de executividade como nas razões do agravo do instrumento, justamente o disposto no artigo 1340 do Código Civil. É essa a tese jurídica que norteia as razões recursais. O Código Civil, excelências, ele estipula que as obrigações aproveitadas exclusivamente por determinado condômino, as despesas em relação a essas áreas devem ser arcadas exclusivamente por quem utiliza de forma exclusiva as áreas comuns. E é justamente por isso que nós entendemos que os lotes empresariais que estão situados na frente do residencial Alphaville, eles não aproveitam de vários serviços contratados pela associação. E é por isso que pugnamos pela equiparação, pela definição do que é de responsabilidade do proprietário do lote empresarial e do proprietário do lote residencial. Excelências, o agravante trouxe, tanto na exceção de prescritividade como nas razões recursais, fotos dos imóveis. A gente colacionou também a planta do empreendimento do Alphaville. E fica nítido que várias obrigações contratadas pela associação não aproveitam aos proprietários do lote empresarial. A primeira, por exemplo, os donos dos lotes residenciais, eles possuem um controle por portaria própria, o controle de pessoas, a utilização fiel ali da segurança privada contratada, enquanto os lotes empresariais eles ficam à margem da Rota do Sol. Então, de início, já trouxemos a reflexão envolvendo a esse tipo de serviço, que nos lotes empresariais ficam ao lado da rua, notadamente em apartado do condomínio Alphaville em relação às partes residenciais. E é por isso que entendemos que equiparar as obrigações dos lotes empresariais com os lotes residenciais é algo que traz uma obrigação que, ao nosso ver, não encontramos fundamento. Por quê? Justamente pelo regramento contido do 1340 do Código Civil. Outra questão relevante que trazemos é justamente a natureza da operação planejada para os lotes empresariais. Os lotes empresariais do condomínio Alphaville foram criados para que haja uma prestação de serviço ou para os próprios condôminos ou para terceiros que tramitam na Rota do Sol em direção ao Pirangi. Então, assim, não vislumbramos que tipo de benefício o dono do lote empresarial e seus clientes, por exemplo, teriam com a utilização das áreas comuns envolvendo piscina do condomínio, por exemplo. Então, se os donos dos lotes empresariais não aproveitam das áreas comuns, por que eles teriam que contribuir arcando com essa taxa de manutenção, que é a taxa de condomínio, em igualdade de condições com os proprietários residenciais? Para isso, excelências, nós trouxemos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso análogo. Trata-se do RESP 1739335 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, em que ficou definido que a contribuição do condômino é limitada até aquilo que efetivamente participe na despesa e na proporção das fações ideais. O caso acreditamos ser tão relevante para a solução da controvérsia trazida que trouxemos um pequeno trecho do voto do ministro relator Moura Ribeiro. O condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no condomínio, as despesas de conservação das coisas cuja utilização efetivamente participe, onde não existe o gozo e ou uso da coisa comum, não existe a obrigação de suportar os correspondentes dispêndios. É por esses fundamentos, excelência, que acreditamos que, atualmente, a relação de taxa de manutenção envolvendo os proprietários dos lotes empresariais está
desproporcional, está indevida, e é justamente com isso que na exceção de preço de executividade trazemos a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do débito executado. Portanto, Excelência, caminhando-se para o fim, os fundamentos trazidos na exceção de preço de executividade são fundamentos baseados em matéria legal, em matéria de lei, cujas provas foram previamente produzidas. As provas foram trazidas como as fotos dos imóveis, a planta do empreendimento Alphaville, e é por isso que não acreditamos haver razões para a não apreciação da exceção de preço de executividade que foi apresentada no primeiro grau. Portanto, com base no que ficou evidenciado nesta oportunidade, o agravante pugna pelo provimento do agravo do instrumento para, julgando a exceção de preço de executividade, determinar a extinção da execução. Obrigado. Obrigado, doutor. O voto do relator pelo desprovimento do agravo. Decisão unânime. Obrigado. Número 7. Agravo de instrumento 081 36 98 42. Elizabeth Alves de Azevedo, município de Natal. Não, Relator. e o 6, presidente? O 6. Ah, tá. É porque o 6 é repetido. Desculpa. Dentro desse 6, eu queria que os membros da turma dessem uma nova leitura, que eu fiz uma alteração nesse voto. Então, eu gostaria, se então for vamos o caso, ver, se tiver sustentação, fazemos o debate. eu não sei se vai haver sustentação, enfim. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar, aí Vossa Excelência suscita a questão de ordem, tá bom? Número 6, então, agravo de instrumento 081 34 10 94. Jolimar Batista da Câmara e Casa de Saúde São Lucas, S.A. Relator do bargador Vigílio. O doutor vai falar, tem a palavra. Foi levantada uma questão de ordem, porque nas contrarrazões do agravo, a parte agravada, ela apresentou uma emenda às contrarrazões intempestivamente. Então, levantamos essa questão de ordem, foi tirado de pauta porque ia para a sessão virtual e eu pedi para fazer a sustentação oral. Aí, antes de entrar no mérito, gostaria que fosse apreciada essa questão. Doutor, não se trata aí de questão de ordem, porque o próprio relator tem que examinar as contrarrazões são intempestivas ou não. Então, não há nenhuma decisão sobre porque foi feita essa petição já há um tempo. Tá, então ele na análise do voto, ele examina sem necessidade de questão de ordem. Vossa Excelência vai dar voz para sustentar? Sim, ele tem Depois eu falo no meu voto sobre essa questão de ordem, que não é uma questão de ordem em si, mas no meu voto em respeito a essa questão, eu falo a respeito. Pode iniciar, doutor. Santíssimo presidente, santíssimo relator, demais membros desta turma, desta Câmara. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, a qual, contra a decisão da terceira vara civil da comarca, que reconheceu a responsabilidade do Hospital Casa de Saúde São Lucas para arcar com despesas médicas hospitalares de um paciente que sofreu uma queda no leito da UTI do hospital, do próprio hospital. O paciente hoje encontra-se inválido, foi interditado porque não tem condições de responder pelos seus atos da vida civil e está sendo submetido a tratamentos médicos, hospitalares, fisioterapeutas e dependente de curadores para tomar conta dele para exercer as atividades habituais. Então, Excelência, reconhecida a responsabilidade do hospital, a terceira vara civil entendeu a desnecessidade do custeio total do tratamento de saúde. Em agravo do instrumento, o relator ele entendeu que havia sim a responsabilidade do Hospital Casa de Saúde e majorou, para o valor pedido, que foi de R$ 15.536,32, onde o hospital vem fazendo esses depósitos judiciais mensalmente, rigorosamente, e nos autos do processo principal, é interessante citar isso, mesmo sem determinação judicial, a parte prestou conta
de todos, vem prestando conta, né, de todos esses gastos e comprovando que o valor que vem sendo suportado é até um pouco maior do que esse valor que vem sendo depositado. Então, em questionamento, trata-se disso, da responsabilidade de arcar com todas as despesas ou com a despesa parcial, porque o juízo da terceira vara entendeu que, de fato, houve a responsabilidade do hospital, mas o valor que ele arbitrou foi insuficiente para arcar com todas as despesas. Trata-se de pessoa reconhecidamente pobre na forma da lei, sem condições de arcar com todas essas despesas, e que está sendo submetida a um tratamento e que vem paulatinamente, de forma lenta, mas satisfatória, surtindo resultados, né, nesse seu tratamento de saúde. Então, o que se pleiteia, na verdade, é que seja mantida a decisão, que foi concedida já em sede de tutela provisória, para que o hospital se obrigue a arcar com essas despesas que poderá, certamente, irá diminuir ao longo do tratamento. Inclusive, gostaria de citar aqui que no curso do processo, né, já que este processo ele já tramita desde novembro do ano passado, foi suspendida recentemente, mais precisamente no dia 9 desse mês, uma medicação que o hospital vem arcando de R$ 1.500. Então essa onerosidade já foi diminuída para o hospital e a parte agravante diligentemente já peticionou os autos do processo, juntando laudo médico, informando dessa desobrigação do hospital de fornecer essa medicação. E o que se busca, na verdade, não é, como vem falando a parte agravada, no decorrer da defesa, que se quer uma pensão, mas sim a cobertura de todos os gastos que vem sendo suportado pelo paciente em decorrência de uma queda sofrida no leito do hospital da UTI. Eu acho que foi uma coisa inédita, talvez nesse estado, nunca aconteceu isso, onde ele sofreu traumatismo craniano, onde ele sofreu várias sequelas e encontra hoje em total estado de invalidez, dependendo de cuidados e tratamentos para a sua recuperação e a sua própria sobrevivência. No mais, pedimos o provimento e reconhecimento desse recurso de agravo. Muito obrigado. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, senhores desembargadores da turma, algumas observações. Inicialmente, com relação a essa petição que o advogado falou, de que foi suplementarmente apresentada. Eu quero dizer que no meu voto, logo no início dele, eu não sequer prestei, vamos dizer assim, atenção a essa petição. Essa petição não foi considerada para a elaboração do meu voto. Segundo, de fato, por ocasião do recebimento do agravo, numa circunstância inaudita altera partes, eu concedi o provimento da medida liminar e fiz a alteração do valor. Ocorre com a instrução, senhor presidente, eu acho que, com todo respeito, o paciente, a quem naturalmente todos nós devemos preocupação, ele já era um paciente com uma situação de saúde bastante delicada. O que aconteceu é que ele foi realmente internado e houve uma negligência, uma imprudência do hospital através de um seu preposto, não sei se uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem, porque, dadas as condições dele, ele estava muito, vamos dizer assim, nervoso, com muita impaciente no leito. E aí ele teve que ser amarrado, como acontece, não é? Absolutamente todos nós sabemos que isso acontece. E na ocasião de uma refeição, ele foi muito lamentoso com essa técnica, ou essa enfermeira, e pediu para ser desamarrado. E essa enfermeira ou técnica, de fato, desamarrou. E quando desamarrou, realmente ele caiu da cama e aconteceu o que aconteceu, não é? Mas eu acho que a decisão do juiz da terceira vara civil não especializada da capital melhor se posicionou no processo, senhor presidente. Eu estou cassando a liminar e restaurando a decisão do juiz da terceira vara civil não especializada de Natal. É como eu voto.
Processo com vista à desembargadora Zeneide. Continuará na próxima sessão. Se for necessário, eu retiro o voto. Se for necessário, eu modifico. Então, número 7, agravo de instrumento 081 36 98 42, Elizabeth Alves de Azevedo e município de Natal. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 8. Agravo de instrumento 081 37 88 50. CDJ Procedimentos Cirúrgico Limitada. JJSV Produtos Óticos Limitada. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 10. Tá. Agravo instrumento 081 40 95 04. Unimed Natal. E Ailton Cabral Gugel. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Meio virtual. Fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Eu mesmo, presidente. Processo. Parte agravada. O relator está informando que o processo não se encontra em mesa, doutor. Ficará para a próxima sessão. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Número 11. Apelação 0000909-74. Alcalis do Rio Grande do Norte, Alcanorte, Solinor, Salinas do Nordeste S.A. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Presente. Fala por qual das partes, apelante ou apelada? Falo pelo, na realidade é agravante, massa falida da Alcalis. Que é a apelante? Perfeito. Tem até 15 minutos, doutor. Bom dia, egrégia turma. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, relator Virgílio. Enfatizo aqui que a questão é breve, a respeito de gratuidade de justiça, que não foi conhecido a apelação quando interposta devido à ausência de pagamento de custas. Mas da matéria foi interposto agravo regimental, tendo em vista que houve uma partícula, o ou, pagamento das custas ou comprovação da hipossuficiência da apelante, no sentido de que se trata de uma massa falida, não é mais uma empresa ativa, foi juntado a sentença de quebra dela, um quadro geral de credores de valores vultuosos e extratos bancários da movimentação financeira da massa falida que demonstra parcos movimentos e não tem condições de arcar com as despesas. Mas faço aqui o requerimento, caso não seja apreciado tal requerimento, para que seja convertido em diligência para fins de, salvo o melhor juízo, juntar complementações de extratos, enfim. Se trata de uma empresa na qual não existe empresa, não tem condições de pagar os custos do processo e venho requerer o provimento do recurso para que seja conhecido e provido no sentido de deferir a gratuidade. Sem mais, Excelência, para não me estender muito. O voto do relator pelo desprovimento do agravo interno, recurso desprovido à unanimidade. Entendi. Obrigado. O número 12, apelação 010 110140, Esperança Transmissora de Energia S.A., Josemar França, relator do desembargador Vigílio. O doutor vai falar pela parte apelante. Isso, Excelência, pelo apelante. Tem até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor desembargador, bom dia, desembargadores da presente Câmara, do Ministério Público, advogados aqui presentes, colegas. Excelências, o presente caso refere-se a uma ação de servidão administrativa, na qual a empresa apelante,
ajuizou em desfavor do senhor Josemar França para uma área objeto da servidão medindo cerca de 10,1 hectares. O valor apurado pela empresa administrativamente, quando o ajuizamento, foi aproximadamente de R$14 mil. O processo não houve perícia judicial. Por ocasião da sentença, o juiz de piso ele entendeu que a indenização seria no valor de R$75 mil, com base numa avaliação juntada pela parte requerida, tá? Uma avaliação mercadológica. Inicialmente, é importante destacar que os fundamentos da apelação ela requer a reforma da sentença em relação tanto quanto à indenização que foi ajustada, que foi fixada, na verdade, pelo juiz, a COR, e quanto em relação ao valor da terra, né, do valor do hectare apurado, quanto à ausência de coeficiente de servidão, aplicação do coeficiente de servidão administrativa, no caso, em virtude de se tratar de uma servidão administrativa e não de uma desapropriação, como também quanto à reforma em relação a juros compensatórios. Quanto à apuração do valor da indenização, em relação ao valor do hectare apurado, conforme é o documento juntado pela parte, a apelante ela discorda quanto ao referido estudo, em virtude de ter sido considerado no estudo, excelências, um eventual, né, um suposto potencial eólico. Tá? Esse potencial eólico fez com que o valor do hectare para a terra nua, o valor mercadológico da terra, fosse supervalorizado em aproximadamente cerca de R$3 a R$4 mil por hectare. Então, aqui cumpre destacar que dentro do estudo citou-se apenas a presença de uma torre de medição, contudo não foi juntado aos autos nenhum documento que comprovasse efetivamente haver em curso, à época, algum projeto de empreendimento nesse sentido. Não foi juntado projeto, não foi juntado licenças emitidas por órgãos públicos, né, pela municipalidade, as licenças ambientais ou contratos de leilão que demonstrasse que havia ali de fato em curso um empreendimento talvez em implantação. Na verdade, o que se colocou foi uma mera expectativa futura que não há nenhuma comprovação de efetividade. Então, a apelante juntou alguns julgados que demonstram que esse tipo de indenização, por essa razão, não se aplica ao caso. Deveria ter havido aí a comprovação efetiva, né, de que no espaço havia esse projeto, né, instalado ou realmente em andamento, e não houve essa comprovação. Em relação ao imóvel, é importante frisar que o imóvel possui 526 hectares, das quais apenas 10 hectares estão destinados à servidão administrativa e, portanto, nenhum estudo da avaliação diz se esse eventual potencial eólico ele compreende toda a propriedade, né? Então, destacado ainda que, para fins de avaliação, o estudo juntado traz um valor mercadológico para a propriedade que não se refere à servidão, à indenização de servidão administrativa. E aqui, excelência, a apelante entende que deve ser afastado sim esse potencial eólico desse cálculo, dessa base de cálculo da indenização, como também deve ser aplicado o fator de coeficiente de servidão administrativa que não foi observado nos autos. Como dito anteriormente, o processo, né, a ação, trata-se de uma ação de servidão administrativa que deve ser observado aí a restrição, o uso, os riscos e incômodos, né, na qual é atingido o proprietário, contudo não tem o condão de desapropriar aquela área. Portanto, entende a apelante que ele não pode ser remunerado em 100% do valor da terra, do valor do hectare apurado pela avaliação que foi utilizada pelo juízo de piso.
né? Então, se nós aqui considerarmos aqui afastar o valor do cálculo do potencial eólico e a aplicação do coeficiente de servidão para imóveis rurais, nós teríamos aí uma redução do valor do hectare para fins de indenização de aproximadamente R$ 6.300. Então, que calculado, multiplicado pela área efetivamente ocupada pela apelante, a indenização ficaria muito próxima até do que foi depositado nos autos, né, ofertado nos autos pela apelante, conforme sua avaliação juntada à inicial, que não foi considerada na oportunidade. Passado essa questão, Excelência, e aqui tratando de uma matéria de ordem pública, a apelante requer o afastamento, inclusive, dos juros compensatórios no presente caso, e com base no julgamento, né, na verdade, no desdobramento do julgamento da ADIM 2332, né, no STF, e também é objeto do tema 282 do STJ. Segundo o entendimento contemporâneo da Suprema Corte, que declarou constitucionalidade ao parágrafo 1º e 2º do artigo 15A do Decreto-Lei 3.365, de 1941, que trata das questões dessa desapropriação, né? Utilizado subsidiariamente para a servidão administrativa. E esse parágrafo, Excelência, o parágrafo 1º desse artigo, ele diz que os juros compensatórios, eles destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. No entendimento da Suprema Corte, há a necessidade, e isso é um ônus do proprietário, de comprovar que ele teve uma perda de renda em virtude da instituição de servidão administrativa naquela área do imóvel. Então, verificando os autos, não há nenhuma comprovação nesse sentido, tendo sido aplicado o juros compensatório conforme a regra, né, de 12% ao ano. E aqui, Excelência, em relação a esse pedido, alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a apelante requer que seja aplicado também o entendimento, né, manifestado pela Suprema Corte e aplicado, né, já seguido aí pelos tribunais de origem, em relação ao índice utilizado quanto aos juros compensatórios, né, que foi utilizado de 12% ao ano, na verdade deveria ser de 6%, conforme conforme dispõe o decreto-lei, né? E por essas razões, Excelências, a autora requer, nessas condições, o provimento da presente apelação para afastar o potencial eólico do cálculo da base utilizado na indenização, a aplicação, né, requer a aplicação do coeficiente de servidão administrativa em 30%, fixando a indenização em R$ 16.504,60, bem como o afastamento da juros compensatório e, alternativamente, a fixação dos juros compensatório em 6% ao invés de 12%, e sobre a diferença entre 80% da oferta e a condenação, conforme prevê o decreto-lei, conforme é o entendimento da Suprema Corte sobre o tema. Obrigado, Excelência. O doutor fez a sustentação para os dois processos, o 12 e o 13, ou só para o 12? Não, Excelência, a parte de juros compensatórios serve, mas tem um aspecto no outro processo que eu gostaria de... Desembargador Vigílio, os dois processos são da mesma empresa e discutem a mesma Eu matéria. mantenho o voto já disponibilizado. Mas ele quer fazer da sustentação já no segundo processo, a gente julga os dois em conjunto, porque... Vossa Excelência, tá. Então pode fazer o destaque do número 13. Perfeito, Excelência. Em relação ao número 13, o anterior é um processo de touros, tá? Esse atual é um processo em Ceará-Mirim. Sim. Mas versa também sobre servidão administrativa, nas mesmas condições do outro, né?
Trata-se de uma servidão administrativa para a implantação, né, da linha de servidão em área do imóvel. Essa área desse imóvel em específico possui 2,59 hectares e a particularidade dele, Excelência, trata-se quanto à utilização de uma prova emprestada para subsidiar na verdade, a sentença, né? O juiz de Pisa ele entendeu pela utilização de uma prova emprestada para fixar a indenização no valor de R$403 mil aproximadamente. Aqui, nesse caso, a gente cumpre destacar que o valor apurado pela autora quando o ajuizamento da ação foi de 19 mil e a sentença foi de 403 mil, desculpe. Excelência, nesse aspecto, a apelante entende que, em que pese esteja positivado a possibilidade de se utilizar a prova emprestada nos processos, como uma forma de agilizar os julgamentos, né, a apelante entende que a utilização, nesse caso, não poderia ser tão prejudicial como foi, pois, muito embora a apelante tenha apresentado sua impugnação, ao que parece ela foi uma impugnação meramente proforme. Não foi levada em consideração a alegação da apelante quanto aos deficiências que foram verificadas nessa perícia, como também não teve a oportunidade que o perito apresentasse novas considerações, nem que fosse indagado quanto a inclusive, não está dentro, segundo a lei, né, municipal, que trata nesse aspecto lá de Ceará-Mirim, e segundo as próprias características do imóvel. Ele não possui características do imóvel com aptidão urbana. E por que foi tão prejudicial? No momento em que o perito classificou, na verdade, essa imóvel como estando dentro de uma zona de expansão urbana, ele cuidou por apurar amostras de imóveis dentro da área de expansão urbana, dentro da própria cidade. Então, assim, às margens da BR-406, que possui um valor de mercado, um valor imobiliário muito superior a onde encontra-se efetivamente este imóvel, né? Então, a apelante tem recorrido em relação a esse tema, buscando revisar esse entendimento, justamente porque ela espera e ela requer que seja feita efetivamente uma perícia no imóvel para que ela possa aqui exercer o seu direito não somente de participação, mas de formular os quesitos, de instigar o perito a fazer o trabalho, de acompanhar o trabalho e ter a conclusão. Daqui ela não se furta, que ela na verdade ela não busca deixar de pagar um perito, não, inclusive ela requer, na grande maioria das suas ações, ela requer que seja produzida a perícia. E aqui, Excelência, o grande parâmetro que nós temos dessa necessidade, que há necessidade de realização de uma perícia técnica, nesse caso, é que em um imóvel vizinho, assim, circunvizinho, na mesma região, na mesma área, sobre uma ação judicial número 010-2595, dígito 11, 2015, final 0102, na qual a Esperança é a autora também, houve uma sentença de mérito com a utilização da prova emprestada também. A sentença fixou a indenização em R$600 mil aproximadamente. Essa sentença foi anulada aqui nesta corte, no tribunal, e foi remetida de volta à origem para a realização de uma nova perícia. E a conclusão da perícia que foi realizada por uma perita indicada pelo núcleo de perícia do tribunal, ela concluiu que o imóvel, ela possui, na verdade, o imóvel, a indenização para essa mesma área, que havia sido fixada em 600 mil, passou a ser 67 mil. Por óbvio, ainda não há sentença de mérito naquele processo, mas isso já traz um indicativo de que
há necessidade de uma revisão efetiva nesse aproveitamento dessas provas emprestadas de perícias que foram feitas em 2015 e que não houve participação da apelante. Tudo que ela requer é que seja efetivamente feita essas perícias naquela região que há essa discussão, né? E aqui, Excelência, complementando a sustentação, entraria na mesma questão de ordem pública quanto a juros compensatório, que é objeto da mesma ação que anteriormente foi sustentada. Aquela reforma, afastamento, na verdade, seja afastada o juros compensatório, no presente caso, por ausência de comprovação efetiva de perda de renda, né, conforme o novo entendimento, o entendimento contemporâneo, né, da Suprema Corte, em relação ao parágrafo 1º do artigo 15A do Decreto-Lei 3.365, de 1941. É isso, Excelência. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, doutor. O voto do relator pelo desprovimento dos recursos. Obrigado, Excelência. E está decidido a unanimidade. Então, continuando. Vamos continuar. Senhor presidente. Número 14. Pela ordem, senhor presidente. Quem fala? Bruno Cavalcante, excelência. Sou advogado do processo que o doutor Fernando acabou de sustentar e queria só ter uma dúvida, porque eu também estava inscrito, mas o voto foi pelo desprovimento dos 2 recursos. Sim. Ok, excelência, tá bom. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Número 14, apelação 0800-729-86. João Batista da Silva e Banco C6 Consignado S.A. Embargador Vigílio, relator, algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. Número 15, apelação 080-1624-95, PicPay Serviços S.A. e outros, e Ivonise Amorim Couto. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 16, apelação 080-3522-80. Carla Noveles Saci Banoli e outros, e Saulo Teixeira de Carvalho e Teixeira e outros. Embargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 17. Apelação 080-7225-53. Francisca Libânia de Moraes, Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF. Embargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência, pela apelante. É virtual. É o 17, presidente? É o 17, presidente. Virtual? Virtual. Vossa Excelência já sabe a função. O relator retirou de mesa, doutor. Obrigado. 18. Apelação 080-7394-59. Banco do Brasil S.A. Caliane Keile de Oliveira Raulino. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 19. Apelação 082-03-26-26. Neuza Soares da Rocha Souza e outros. Caixa Seguradora S.A. e outros. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Processo 21. Apelação 082-75-64-52. Joana Dark França de Lima, dos Santos e Caixa Econômica Federal. Relator do embargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, senhor presidente. Eu estou aqui online. A
Estou pela Caixa Seguradora. A parte apelada é Caixa Seguradora, não é Caixa Econômica. A parte apelada. É Caixa Seguradora. Tá, Vossa Excelência fala então pela Não, apelada. não está em mesa, presidente. Só um instantinho, desembargador Os Vigílio. advogados devem saber, ele vai ter que vir aqui para fazer a sustentação. É porque o voto de Vossa Excelência pelo... Ah, tá certo. Tá. Não está em mesa então, doutor. O relator... Não está em mesa? O relator tirou de mesa. Ok. 22. Obrigado. Apelação 082, 98, 60, 52. Gabriel Ferreira de Azevedo Silva Fialho e outros. Guedes e Lima Limitada, ME. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 23. Apelação 084, 91, 09, 91. Ayrton Sávio Medeiros Nelson. Catbras Investimentos Imobiliários Limitada, EPP. Desembargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? (24) Apelação 085, 38, 74, 32. Polierber de Carvalho Ferreira, presidente da Comissão Especial do Concurso do Instituto Técnico Científico de Perícia, ITEP. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para fazer sustentação deste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 25. Apelação 085, 54, 26, 03. Juliana Varela da Silva e outros. Estado do Rio Grande do Norte e outros. Desembargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 26. Agravo do instrumento 080, 65, 55, 02. Saulo Adriano Ferreira da Cruz e outros. Arlen, o Anderson Landim Ferreira e outros. Relatora, a desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 27 e 28 foram adiados. 29. Agravo instrumento 081, 1609, 46. Wagner Fernandes Bezerra Nunes e Fernando Wagner de Assunção, da Assunção Nunes e outros. Relatora, a desembargadora Zeneide. Doutor André fará a sustentação. Sim. Isso, excelência, pelos agravados. Tá. Doutor André, o voto da relatora é pelo desprovimento, de acordo? Perfeito, excelência. Dispensa a sustentação. Obrigado. Ok, obrigado, doutor. Processo julgado à unanimidade. Aí o desembargador Vigílio profere o voto quando voltar. 30. Apelação 081, 0083, 81. JMJ Comércio de Veículos e Peças Limitada. Rosimeiro Gomes de Paiva. Relatora, desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, desembargador Ibanez. Bom dia. Estou pela JMJ, Gisele. Pela apelante. Tá, Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora. Bom dia a toda a Câmara Cível, na pessoa de desembargadora Zeneide, relatora do processo. Falamos em nome da concessionária apelante, visando a reforma total da sentença. Trata-se de uma ação interposta onde se objetivava o ressarcimento do valor integral desembolsado pelo veículo, acumulado com lucros cessantes e danos morais. A sentença julgou pela procedência, dessa devolução integral, pelos lucros cessantes e pelo dano moral. Aqui o que deve se ponderar, excelências, é o estudo pericial que foi feito no veículo, onde o perito ele foi taxativo em afirmar que os desgastes que foram apresentados nas peças não eram classificados como vício do produto.
Eles se originaram do desgaste natural do veículo, sobretudo por ter sido um veículo que na época da perícia já contava com 100 mil quilômetros, e a apelada, ela faz uso desse veículo como motorista de aplicativo. Então, tem um uso realmente constante. Então, a sentença, ela não observou esse dado do laudo pericial e, ao condenar ao valor integral, ela concede à apelada outro carro, né? Praticamente, na hora que a gente vai aplicar os juros e a correção desde o desembolso, a apelada fez uso e faz uso do carro até hoje com total segurança, dentro da normalidade, e mesmo assim ela vai receber um carro 0 quilômetro, muito embora o perito tenha dito que não havia vício do produto. Então, a apelação visa isso, visa a reforma total da decisão. E, em caso de não entendimento pela reforma integral, que seja observado o valor a ser reembolsado, não o valor da época do pagamento da aquisição do veículo em 2018, mas sim avaliar o valor do bem hoje, né, depois desse uso intenso feito pela apelada. Então, a apelação visa isso, a reforma total e, alternativamente, que o valor do desembolso seja com base na tabela FIP. É o que se pretende, excelências. O voto da relatora é pelo desprovimento do recurso. Meu voto diverge parcialmente e falta o voto da desembargadora Lourdes. Então, nós teremos a necessidade de ampliação de quórum. Minha divergência é por atender o pleito alternativo do recurso, que é a devolução parcial do valor, com base na avaliação do carro no momento atual. Mas teremos a ampliação de quórum e voltaremos a debater na sessão em que o processo for julgado com quórum ampliado. Desembargador Ibanez, só pela ordem. Então, a gente é intimado da nova sessão, né? Quando tiver o quórum estendido. Sim, que como a sustentação oral, ela entrará na pauta do dia 27. 27, tá ótimo. Obrigada. Bom dia a todos. Embargador Vigílio, eu estou convocado para a primeira Câmara, 2 processos lá. Agora são os processos com sustentação da relatoria do embargador. Vossa Excelência pode presidir, são 4, eu vou lá, faço... Mas é o de Vossa Excelência, não? Não, aí eu julgaria os meus quando eu voltar. Mas eu presidi para julgar o quê? Os da desembargadora Lourdes. Ah, tá. São 4, aí é o tempo que eu vou lá, é um processo que Cláudio me chamou, tá certo? Bem. Passa a presidência a Vossa Excelência. Recebo com muita honra e dando prosseguimento, eu passo a palavra. Vamos lá ver quais são. É a partir 31. do 37, não? 31. 30. Não, 31 é desembargador Ibanez. Sim, que aí ele passou, né? 37. 37, né? Vamos lá, o 37 é o agravo de instrumento 080, 8380, dígito 78, em que é agravante Viva Construção Limitada, agravado Dimas José de Souza Machado. Alguém para sustentar? Vossa Excelência fala em nome de quem? Agravante ou agravado? Da parte agravante, Viva Construções. Viva Construções Limitada. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para a sustentação. Pois não, saúde a todos, Legal. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, serventuários da Justiça, colegas advogados e a todos os presentes. O agravo trata-se de um pedido de reforma de uma decisão de primeiro grau que, ao nosso entendimento, foi absolutamente ilegal. Trata-se de uma nulidade absoluta de citação inicial. A juíza de piso considerou a citação da parte agravante como cumprida no endereço do condomínio, quando a empresa nunca funcionou lá. A empresa entregou esse condomínio no ano de 2014 e ela possui um CNPJ apartado para o patrimônio de afetação relacionado ao condomínio. E, de forma em absoluta má-fé processual, o autor do processo originário utilizou esse CNPJ como sendo o CNPJ da sede da empresa, quando em realidade ele trata-se do patrimônio de afetação, que é obrigatório a empresa utilizar no contrato de compra e venda.
E só para fazer um esforço fático em relação ao ocorrido. O autor do processo originário também é réu em outro processo que a Viva Construções deu entrada contra ele. Ele adquiriu um imóvel da Viva Construções no condomínio Novo Leblon e no ano de 2019 as partes firmaram um acordo para pagamento das parcelas que estavam em atraso e nesse acordo existia uma cláusula de descumprimento contratual que, em caso de descumprimento, a empresa iria rescindir o contrato automaticamente e reintegrar a posse do imóvel. Essa ação é outra ação que a gente pede pela conexão dela com esse processo que está em discussão. O motivo o autor do processo originário descumpriu o acordo firmado entre as partes e houve a execução da cláusula de descumprimento da ação homologatória do acordo judicial. E nessa outra ação já existe a rescisão e reintegração de posse determinada. E essa ação que se discute agora nesse agravo de instrumento trata-se de uma ação de revisional de contrato. E não se pode revisar um contrato que já está rescindido. Esse é o motivo do pedido da conexão. Voltemos para a questão da nulidade da citação inicial. O autor do processo originário tinha plena ciência, o mais irrestrito conhecimento acerca do endereço correto da Viva Construções, que nunca funcionou no endereço do condomínio, por óbvio. O condomínio foi entregue no ano de 2014, manteve-se o CNPJ em relação ao patrimônio de afetação, exclusivamente para o patrimônio de afetação, e ele tinha conhecimento de que a sede da empresa era localizada na rua Frei Henrique de Coimbra, em Candelária, e não no endereço do condomínio. E bastava uma rápida busca na internet pelo nome da empresa para que se verificasse que o endereço correto da empresa não correspondia ao endereço do condomínio, mas sim ao endereço de Candelária. A empresa funciona nesse endereço de Candelária desde o ano de 2010, nunca funcionou em outro endereço, e o autor da ação tinha conhecimento disso, pois todas as notificações, todas as comunicações oficiais da empresa que tinham sido feitas em relação a ele, tinham sido no endereço de Candelária. Ele entrou com ação revisional exatamente na data em que ele recebeu a intimação, através do advogado dele, do processo do cumprimento de sentença da cláusula de descumprimento do acordo, relacionada à rescisão contratual e reintegração de posse, que foi indeferida em relação a ele. Então, tecidos esses esclarecimentos, confia a parte agravante no provimento do agravo de instrumento para que seja declarada nula a citação inicial, que foi feita da Viva Construções, e bem como que seja declarada a conexão entre as duas ações, já que na outra ação que foi intentada pela Viva contra o senhor Dimas, foi rescindido o contrato que ele discute as cláusulas nesse processo originário do agravo de instrumento. Então, pede o provimento do agravo. Bem, o voto da relatora é pelo desprovimento do agravo, seguido pelos demais julgadores. Processo julgado à unanimidade dos termos do voto da relatora. O 38 é a apelação civil 080-1607-68, em que é apelante Marcos Diógenes Araújo, microempresa, apelado Telefônica é Brasil S.A. Alguém para sustentar? Excelência, pela Telefônica, estou virtual. Eu não tô lhe vendo nem lhe ouvindo direito, doutora. Perdão, excelência, minha voz está meio rouca hoje. Vossa Excelência vai sustentar, a senhora fala pela apelante ou pelo apelado? Pela apelada. A Telefônica? Isso, exatamente. É um advogado? É um advogado. Isso. Mas ele está rouco. Não tem obrigação de distinguir. Doutora Luda, a senhora tem aceitado, né, as sustentações virtuais, então tá. Então, a Vossa Excelência, doutor, dispõe de até 15 minutos para sustentação. Ok. Primeiramente, bom dia a Vossas Excelências, aos novos colegas advogados e servidores aqui presentes. Pois bem, Excelência, eu vou ser breve e direto ao ponto. O presente caso
a empresa apelante contratou um plano de internet junto a esta apelada na data de 9 de setembro de 2020 e o cancelou 2 meses após a contratação, com a justificativa de que os serviços foram prestados com falhas, né, falhas na velocidade, quedas de sinal, além de outros problemas. Em virtude desse cancelamento extremamente precoce, esta apelada exerceu seu legítimo direito de cobrança da multa de fidelidade prevista, né? O que não foi aceito pela parte apelante, que deu origem à presente demanda. Bom, após todo o processo de conhecimento, a respeitosa sentença de primeiro grau entendeu corretamente pela improcedência da presente demanda, pelo fato de que a parte apelante não comprovou nos autos, em nenhum momento, as suas alegações referente a qualquer falha na prestação dos serviços. Veja que a apelante, nos autos, sequer anexou qualquer número de protocolo de atendimento que tivesse tido com esta apelada, para comprovar que tentou contato com esta apelada em virtude de alguma falha na prestação do serviço, alguma questão de velocidade de internet ou queda de sinal. Conforme mencionado, não existiram quaisquer falhas na prestação dos serviços, o que foi devidamente comprovado perante o juiz de primeiro grau. Por esta razão, não merece ser afastada a cobrança de multa nas faturas da parte apelante, tendo em vista que o contrato foi cancelado antes do final da vigência previamente estipulada e também previsto no contrato a multa, né, por quebra de contrato. Dessa forma, não existe quaisquer razão à parte apelante, e requer esta apelada de Vossas Excelências seja negado o provimento ao recurso interposto pela parte autora, que seja mantida a respeitosa sentença de primeiro grau, vez que totalmente assertiva. É o que pede. Pois bem, o voto da relatora, que foi seguido pelos demais julgadores da turma, conhece e dá provimento ao recurso, no caso a apelação. E eu leio a conclusão, senhor advogado. Conhecer e dar provimento à apelação para fixar o valor da indenização por danos morais em R$5.000 e declarar inexistente a aplicação da multa questionada, invertidos os ônus sucumbenciais, no caso, nos termos do voto da relatora. Julgamento à unanimidade, nos termos do voto da relatora. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Aliás, a presidente, a Vossa Excelência. Só falta o 39 e o 40, presidente. Tá, agradeço, senhor presidente, recebo e agradeço. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir da doutora Lourdes, depois eu retomo aos meus, tá? 39, então, é a apelação 080, 77, 70 e 33, APV Assistência Médica. Aliás, tem as duas partes, Inalda Maria dos Santos e outros, e APVida. Relatora, desembargadora Lourdes. Algum advogado para sustentar neste processo? Fala por qual das partes, doutor? Pela parte autora, que é a senhora Inalda Maria, ela é apelante e apelada. Tem até 15 minutos. Doutor. Obrigado, excelência. Bom dia a todos aqui presentes, aos excelentíssimos senhores desembargadores, aos colegas advogados, aos demais serventuários da Justiça. Doutores, vou tentar ser breve, dividindo aqui minha sustentação em 3 pontos, para que a gente possa enfrentar os recursos de apelação de ambas as partes. Primeiramente, sobre a apelação apresentada pela APVida, temos aqui uma situação
absolutamente corriqueira nessa Câmara Civil. A demanda, ela trata do serviço médico através do tratamento de home care, em que os planos de saúde reiteradamente negam esses tratamentos em home care em quaisquer situações, sob a única argumentação de que os contratos de saúde têm cláusulas restritivas que dizem não é possível o tratamento de serviço de saúde em sistema de home care. No caso dessa demanda, excelências, a autora ela padecia da doença de esclerose lateral amiotrófica. De fato, eu não nego aqui que determinados tratamentos de saúde possam sim. Doutor, vou só esclarecer, porque o voto da relatora é pelo desprovimento do recurso da Unimed, da Apvida, do plano de saúde, Apvida, e dá provimento parcial ao recurso da parte que Vossa Excelência representa para fixar o dano morais em 10 mil. Aí Vossa Excelência pode prosseguir Perfeito. No que discordar do voto da relatora. Melhor, consigo assim abreviar minha sustentação. Obrigado, Perfeito. excelência. Partindo desses aspectos, eu dividiria minha sustentação oral em 3 pontos. Vou resumir agora em apenas mais um. Como havia dito, trata-se de uma demanda em que solicitou-se o tratamento médico via home care, porque a autora, ela padecia da doença, Isso foi concedido em sede de tutela antecipada, confirmado aqui por esse tribunal no agravo de instrumento. Ocorre, excelências, que no momento em que houve a fixação dos honorários, este é o terceiro ponto desta demanda, esta fixação de honorários ela se deu com base no valor da causa. Entretanto, foi defendido no recurso de apelação que esta fixação não poderia ocorrer com base no valor da causa por uma interpretação simples, leitura específica literal do artigo 85 do CPC, que vai dizer que, como primeiro critério para a definição dos honorários de sucumbência, deve-se dar o quê? O proveito econômico. E eu questiono, qual é o proveito econômico desta demanda? Ele é aferível? Se ele for aferível, sim, se faz necessário, imprescindível, é cogente o arbitramento dos honorários advocatícios com base nesse critério. Entretanto, a sentença, utilizando um critério subsidiário, fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa. A demanda é uma ação de obrigação de fazer. Questiono novamente, é possível aferir o valor, o benefício, o proveito econômico que foi auferido nessa demanda? No caso concreto, sim. Por que, excelências? Porque tem início, meio e fim o valor da obrigação que foi imputada à Apvida. Isso daí está quantificado nos autos, ID por ID. Todos os depósitos judiciais dos serviços que foi determinado na decisão antecipatória de tutela para custeio do serviço de home care estão lá, indicados nos IDs, e todos eles foram mencionados no recurso de apelação. Basta fazer um simples cálculo aritmético e se saberá exatamente qual foi o proveito econômico que foi auferido nesta demanda. Trata-se, novamente, de uma ação de obrigação de fazer. Se fosse uma ação de obrigação de fazer com busca de entrega de um veículo, qual seria o benefício econômico se esse veículo retornasse à parte? O valor desse veículo. Esta demanda buscava a prestação de serviços médicos e a Apvida optou por contratar uma empresa para fazer esses serviços, para prestá-los. E mês a mês essa empresa apresentou uma nota fiscal. Infelizmente, a parte autora veio a óbito no curso da lide, o que reforça inclusive a necessidade da condenação em honorários e em danos morais. Mas enfim, infelizmente ela veio a óbito. Portanto, tem os primeiros pagamentos até o último pagamento. É possível sim quantificar qual foi o proveito econômico. Novamente, é uma ação de obrigação de fazer. E os valores que foram dispendidos para a Apvida para cumprir a sua obrigação certificada na sentença e aqui confirmada por esse tribunal, esses valores estão sim quantificados, identificados, ID por ID. Basta se fazer o somatório. E foram indicados na apelação. Em tais cenários, excelências, tem-se claramente a possibilidade de definição do proveito econômico.
Por essas razões, juntamos aí diversos precedentes judiciais que confirmam em ações de obrigações de fazer em que é possível aferir qual é o proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência têm que ser arbitrados com base no primeiro critério que é definido no Código de Processo Civil, com base no proveito econômico. O valor da causa é um critério subsidiário. Não há dúvidas quanto a isto. Esta Corte, esta Câmara Civil, em vários momentos já vem se posicionando assim. Há precedentes desta Corte. Portanto, com relação a este capítulo da sentença, que fixou os honorários de sucumbência com base no valor da causa, entendemos que deve ser reformado. Entendemos que deve sim fazer prevalecer a letra do Código de Processo Civil, que neste novo Código de Ritos trouxe um regramento completo dos honorários, não dando margem, com a devida vênia, a interpretações que fujam ao que está positivado no Código. Por essas considerações, com relação a este capítulo da sentença, rogamos que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no proveito econômico, que, reitera-se, está citado, inclusive na apelação, identificado ID por ID, depósito judicial por depósito judicial, do serviço médico que foi prestado, que era a pretensão autoral quando da propositura da ação. Assim, excelências, pugnamos, portanto, pela reforma parcial da sentença, neste capítulo, e, por óbvio, pela manutenção da condenação em honorários em dano moral e pelo julgamento de improcedência do recurso da Apivida. Obrigado, doutor. Bom, o voto da relatora, quer fazer alguma modificação, doutor? Não mantém? Tá, então ficou como eu falei, desprovendo o recurso da Apivida, provendo parcialmente para aumentar o valor da indenização por danos morais. Obrigado, excelência. Os demais julgadores concordam, o recurso é provido parcialmente, um deles à unanimidade, o outro desprovido. O número 40 é a apelação 083-04-90-74, Eva Alice Panite e Transportes Aéreos Portugueses S.A. Relatora, desembargadora Lourdes Azevedo. Algum advogado para acrescentar neste processo? Sim, excelência, bom dia. Fala por qual das partes, doutora, apelante ou apelada? Pela parte apelada, advogo em causa própria. Tem até 15 minutos, doutora. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu cumprimento o senhor doutor desembargador, presidente dessa polenta turma, os desembargadores, na pessoa da desembargadora relatora Maria de Lourdes Azevedo. E sendo também meus cumprimentos aos advogados, estagiários e em especial os serventuários, que de pronto eu agradeço a amabilidade. Eu pretendo e espero ser breve. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da TAP, da Transportes Aéreos Portugueses, pela prática do no-show. Eu necessito ressaltar aqui, advogo em causa própria e conheço as nuances e as particularidades que conferem uma excepcionalidade ao caso e que autoriza a reforma com a devida vênia da sentença. A apelante, por motivos laborais, adquiriu um bilhete para viajar de Natal para Barcelona no dia 10 de novembro. Vossa Excelência, então, fala pela parte apelante. 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 O recurso o voto da relatora é pelo provimento do recurso para arbitrar a indenização por danos morais, no valor de R$6.000, de acordo? Excelência, muitíssimo obrigada. Tenham todos um bom dia. Ok, bom dia. Ok, julgados os processos da desembargadora Lourdes, retornamos ao 31, que são, a partir do 31, são os de minha relatoria. Agravo de instrumento 081-203206, Central Eólica São Raimundo S.A. e Dunas Transmissão de Energia S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, excelência. Sim, pela parte agravante, Central Eólica São Raimundo. Bom dia, excelências. Sim, me chamo Matheus Santos e falo pela parte agravada Dunas Transmissora. Começamos com a fala da doutora pela parte agravante.
Tem até 15 minutos, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador, relator Ibanez, pessoa na qual eu peço licença para cumprimentar e estender os cumprimentos aos demais aqui presentes nessa sessão de julgamento. Sinteticamente, trata-se de um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Central Eólica São Raimundo. Importante destacar que a Central Eólica é uma concessionária de serviço público, né, de transmissão de energia elétrica. E na cidade de Tibau do Norte, ela possui, desde 2016, em razão do Decreto de Utilidade Pública número 6.129, a autorização para passagem da linha de transmissão 230 kV Santo Inácio Mossoró 4. Ano passado, né, ela foi abordada pela empresa gravada, a Dunas Transmissão, que também é uma concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, em razão da necessidade de instauração de uma servidão administrativa, né, para que a Dunas pudesse também implementar o seu empreendimento. Ocorre, excelências, que, como já dito, a empresa gravante possui, em área próxima que a empresa gravada pretende instaurar a servidão administrativa, já uma linha de transmissão operante. E quando da instalação dessa linha de transmissão, lá no ano de 2016, foram realizados diversos estudos técnicos e foi determinado que há uma faixa de segurança, né, dessa linha de transmissão, ela deve respeitar a distância de 19,33 metros. E restou constatada que a servidão administrativa pretendida pela empresa gravada não respeita essa distância mínima. Portanto, a razão da interposição do presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo foi, de fato, para derrubar essa decisão liminar concedida pelo juízo de primeiro piso, né, que determinou a emissão provisória da empresa gravada na parte onde ela pretende, né, essa servidão administrativa, que é sobre o imóvel de matrícula, são poucos hectares no imóvel de matrícula 3.909 na cidade de Tibau do Norte. Então, a questão apresentada nesse agravo de instrumento é que não pode coexistir as duas linhas de transmissão tal como apresentada pela empresa gravada. É necessário, antes que se defira a emissão provisória dessa na posse, dessa área que ela pretende servidão, que seja realizada uma prova pericial que se constate que podem coexistir as duas linhas de transmissão. Isso porque, da forma como apresentada, pode haver não só riscos ao empreendimento da empresa gravante, né, da central eólica, mas também a iminência de graves acidentes que afetarão, logicamente, toda a coletividade e também prejudicar o fornecimento de energia elétrica aí na região. Então, excelências, a empresa gravante requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja revogada a decisão liminar concedida pelo juízo de piso. Essa é a minha sustentação oral. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora. O advogado que fala pela parte. Bom dia a todos. Cumprimento esta Câmara Civil na pessoa do excelentíssimo presidente, desembargador Ibanez, que por ocasião desse recurso também é o relator. Bem, como me antecedeu a doutora Luísa, de fato a demanda versa sobre uma ação de constituição de servidão administrativa, né, proposta pela Dunas Transmissora agravada em desfavor da Central Eólica agravante. Por ocasião da análise do pedido de tutela provisória, o juízo de piso deferiu a emissão provisória na posse e sobre essa decisão restou interposto o agravo de instrumento. Conforme bem pontuou a colega, a insurgência ela se alicerça na alegação de impossibilidade de coexistência das duas linhas de transmissão de energia nesse pequeno trecho de faixa de servidão administrativa. E aí é importante destacar, excelência, que, data máxima vênia, essa coexistência ela não é impossível, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista técnico. Existe uma resolução conjunta da ANEEL, Anatel e ANP, que é a resolução 01 de 1999, que prevê, inclusive, a possibilidade de coexistência de linhas de transmissão dentro da mesma faixa de servidão. Há um regulamento próprio das agências reguladoras que versam sobre essa temática. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a ser abordado, excelência, é que, curiosamente,
ao contrário do que defende a central eólica, ou seja, de que é impossível coexistir duas linhas de transmissão na mesma faixa de servidão, a própria central eólica coexiste com uma outra linha de servidão titulada pela Chesf na mesma localidade. Então, só para pontuar, Vossas Excelências, a cronologia. Em 2014, a Chesf obteve uma declaração de utilidade pública da ANEEL para instituir uma linha de transmissão em determinada faixa de servidão na chegada da subestação. Tá? Em 2016, a central eólica obteve uma declaração de utilidade pública junto à ANEEL para instituir uma outra linha de transmissão com chegada também nessa mesma subestação. Então, em 2016, a ANEEL autorizou que coexistissem na mesma faixa uma linha da Chesf e uma linha da central eólica. Em 2019, através de uma outra declaração de utilidade pública, a ANEEL permitiu que houvesse a coexistência de uma terceira linha, essa sim titulada pela Dunas Transmissão. Então, vejam, Excelências, que a tese de impossibilidade de coexistência de linhas de transmissão, ela, com todo respeito, ela é natimorta, porque a própria central eólica já coexiste com uma linha da Chesf na mesma localidade, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a central eólica sustenta haver um distanciamento menor de 19 metros entre o eixo de sua linha de transmissão para o eixo da linha de transmissão da Dunas Transmissora. Existem documentos, inclusive um laudo pericial acompanhado de um ART, que demonstra que entre o eixo da linha de transmissão da Dunas Transmissora e o eixo da linha de transmissão da central eólica, existe um distanciamento de 23,43 metros. Tá? Esse distanciamento, aliás, é até superior à distância entre o eixo da linha de transmissão da central eólica para o eixo da linha de transmissão da própria Chesf, que é de apenas 22,52 metros. Né? Então, de fato, não se sustenta a tese de impossibilidade de coexistência das linhas, tampouco se sustenta a tese de que há esse distanciamento menor do que 19 metros. Para concluir, Excelências, é importante destacar que toda e qualquer instalação de linha de transmissão, ela demanda uma autorização administrativa da ANEEL. Para que a ANEEL defira a instalação de determinada linha em determinado traçado, é necessário que o projeto atenda às diretrizes técnicas e jurídicas, e esse projeto é analisado e aprovado pela ANEEL. No caso concreto, essas três linhas da Chesf, Central Eólica e Dunas Transmissora, elas passaram por crivos e análises administrativas por parte da Agência Reguladora Federal. Por ocasião dessas três análises, óbvio que houve aferição, para além de questões técnicas, questões de segurança. E a própria ANEEL autorizou a coexistência dessas três linhas da forma como estão postas em seus determinados projetos. E é muito comum que isso ocorra, Excelência, porque uma subestação de energia elétrica, ela nada mais é do que um grande circuito elétrico. E como qualquer circuito elétrico, existem as disposições para onde e por onde as linhas de transmissão devem chegar. Geralmente, as linhas de transmissão elas chegam para um determinado local. Seria por uma analogia bastante rudimentar, seria uma tomada, por exemplo, por onde os fios chegam. Imaginem, Vossas Excelências, se cada linha de transmissão que é interligada a uma subestação chegasse por um local diferente. Isso sim geraria, seria muito temerário do ponto de vista técnico, né? E já me encaminhando para o final, Excelência, não obstante a irresignação judicial da central eólica, no sentido de que não é possível a coexistência das linhas, não se tem notícia
de que a central eólica tenha demandado administrativamente a ANEEL no sentido de revogar a DUP deferida em favor da Dunas Transmissora, que é um documento juridicamente válido. Então, por essas razões, é que a Dunas Transmissora requer o desprovimento do agravo de instrumento para restabelecimento da decisão proferida pelo juiz de piso. Por quê? Porque existem prazos regulatórios para que a linha da Dunas Transmissora seja retificada e seja interligada. E qualquer atraso nessa conclusão da obra gerará multas decorrentes do contrato de concessão por parte da ANEEL em relação à Dunas Transmissora, e também haverá, obviamente, o desabastecimento de energia que seria decorrente do pleno funcionamento dessa linha de transmissão. Então, por essas razões, se reitera aqui o pedido de improvimento do agravo do instrumento. Obrigado. Meu voto é pelo provimento do agravo, confirmar a medida liminar e considerar prejudicado o agravo interno. Decisão à unanimidade, demais julgadores concordam. 32, agravo instrumento 081, 3699, 27, Elizabeth Alves de Azevedo, município de Natal. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 34, apelação 081, 1831, 90, Companhia Energética do Rio Grande do Norte, Aliança Indústria Salineira Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Alexandre Fernandes, pela apelada. Pela apelada. Meu voto é pelo desprovimento do apelo, doutor. De acordo? De acordo, Excelência. Dispensa obrigado. A sustentação final neste caso. Ok, obrigado. 35, apelação 081, 23, 49 e 46. Município Mossoró, Câmara Municipal de Mossoró, Alisson Leandro Bezerra Silva e outros, município de Mossoró. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Pela parte recorrida, Câmara Municipal de Mossoró. Tá. Começamos com Vossa Excelência, que fala pelo município apelante, de acordo? Sim? Tem até 15 minutos. Ok, certo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, colegas advogados, o presente mandado de segurança ele tem como objeto principal a inclusão de verbas do Fundeb na base cálculo para que se chegue ao valor do 12º, que é repassado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo de cada município. O Fundeb, para que nós possamos entender qual é a celeuma exata desta causa, eu vou fazer aqui brevíssimas considerações sobre o que é o instrumento do Fundeb, a instituição Fundeb. Ele é composto, todos os municípios, todos os estados e também a União participam para a composição do fundo, e existe de cada município, de cada estado, uma quantidade de recursos, especificamente 20%, do FPM, no caso dos municípios, IPVA e ICMS, conforme artigo 3º da Lei 14.113, que regulamenta. Essas são verbas do município que são repassadas à composição do fundo. Além de verbas do município e do estado, há também a recomposição da União. Como é que funciona o rateio? O rateio ele é normatizado, também bastante bem normatizado na legislação, nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º, também da Lei 14.113, que institui que os entes federativos vão repassar valores de suas verbas próprias para a composição do fundo, a União vai receber os valores e vai devolver os valores conforme conforme cálculos estabelecidos pela lei, especificamente em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação dos municípios e dos estados. O MEC tem, segundo então a normatização e segundo a lei, segundo o próprio Ministério da Educação, ele tem como objetivo principal
promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação. Digamos, o Fundeb ele é um elemento civilizatório, não é, do Brasil, ele é um elemento distributivo, redistributivo de valores, ele é um elemento que busca equalizar o processo educacional no Brasil em termos de recursos para todos os entes da federação. Na sentença desse caso aqui específico, só um minutinho, na sentença desse caso aqui específico, a juíza ela assim declarou: ante o exposto, concedo a segurança buscada em definitivo, confirmando a antecipação da tutela deferida anteriormente, para determinar o impetrado, no caso o Poder Executivo, que providencia a inclusão na base de cálculo dos repasses legislativos, aí o que ela disse, das receitas relativas do Fundeb. Observe, há dois tipos de receitas relativas do Fundeb. As receitas que são repassadas, e eu insisto nesse termo, são as receitas que são repassadas e há as receitas que são recebidas. A forma como a sentença foi escrita falou em providencie a inclusão na base de cálculo dos repasses legislativos das receitas relativas do Fundeb. O que foi que a Câmara Municipal interpretou? Ela interpretou que caberia, para a formação da base de cálculo, para se chegar a quanto é o duodécimo, a inclusão nessa base das receitas que são repassadas e também das receitas que são recebidas. As receitas que são repassadas, no caso do município de Mossoró, são as exatas mesmas receitas que são recebidas. Porque se o município tem R$100 para repasse de FPM e ele repassa R$20 para a União e depois recebe os mesmos R$20, a base de cálculo não é 120. A base de cálculo é 100. Porque segundo a jurisprudência dominante, e eu vou aqui me ater um pouquinho a ela, a verba que deve ser considerada para o cálculo é a verba que é repassada. A Câmara Municipal entrou, então, com um incidente de cumprimento de sentença, cumprimento provisório de sentença. A juíza de piso recebeu o incidente, intimou o prefeito constitucional para que realizasse o pagamento sob pena de cometimento de crime de desobediência de decisão judicial. Nós, então, fizemos, para sanar aquele momento inicial, fizemos um acordo em que o Poder Executivo se comprometeu a fazer os repasses, porém, neste acordo tem cláusula expressa dizendo que aquilo não representava renúncia ao direito e de que o Poder Executivo se arvorava no direito de continuar discutindo a questão nas instâncias superiores, como agora estou aqui fazendo, certo? O fato, Excelência, é que esta mesma turma, não é? Qual é a base da petição inicial? Qual é a base do parecer no Ministério Público? Qual foi a base da decisão da juíza de piso? E qual foi a base da decisão desta turma quando julgou o agravo instrumento vinculado a esse mesmo processo? A base foi o precedente do agravo regimental no recurso extraordinário 1.285.471 de Minas Gerais, de lavra do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, que disse o seguinte: agravo regimental no recurso extraordinário tributário, repasse do duodecimal ao Poder Legislativo, inclusão das verbas relativas ao Fundeb na base de cálculo, agravo regimental a que se nega provimento. Item 1. As verbas municipais repassadas, essa é a palavra-chave da minha sustentação, repassadas ao Fundeb, integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo Municipal, consoante dispõe o artigo 29A da Constituição. Inclusive, o Ministério Público, a despeito de ter colocado aqui, de ter feito um parecer aqui neste processo, no sentido de não prover apelação, o seu fundamento foi esse precedente. E este precedente, inclusive quando o Ministério Público vai desenvolvendo a sua tese lá no seu parecer, cita expressamente as verbas previstas no artigo 3º da Lei 14.113,
cita inclusive voto do ministro Fux, que dá o fundamento pelo qual as verbas que são repassadas ao Fundeb devem incluir. Por quê? Porque são verbas próprias do município. As verbas que são repassadas ao Fundeb. Documento da Câmara Municipal, juntado na data de ontem, no dia 13, no item 5 lá da peça, ele cita como fundamento principal em memoriais de seu pedido, certo? O mesmo fundamento. O fundamento segundo o qual as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do 12º. Este tribunal, certo, em precedente, em apelação e remessa necessária 080-1166-48-2021 do município de Goianinha, escreveu o seguinte, na ementa: Fundo de Manutenção Fundeb, base de cálculo do 12º devido ao Legislativo Municipal. Inclusão das verbas repassada pelo ente municipal ao Fundeb na base de cálculo. Entendimento solidificado no julgamento do recurso extraordinário 1285471, o mesmo que foi base, por exemplo, do senhor relator, senhor Ibanez Monteiro, quando julgou o agravo de instrumento, que concedeu a liminar. O fundamento foi o mesmo. Todo o fundamento jurisprudencial deste tribunal é esse mesmo precedente. Em suspensão de segurança 0800-351-05-2023, o presidente deste tribunal concedeu a segurança, disse assim, ele em determinado momento, ele vai e diz, ele entende, é o item, eu acho que ponto 8 lá da decisão, ele disse, entende que as decisões do STF restringem, isso aqui é didático demais, restringem o alcance da mencionada inclusão, limitando-se aos valores correspondentes às verbas municipais repassadas ao Fundeb, e foi mais claro, sem albergar, portanto, todas as receitas relativas a tal fundo. Isso é muito importante, e é isso que o Poder Executivo pede que os julgadores se debrucem, porque o que nós estamos aqui pugnando é que deve-se considerar, não é, como valor a ser incluído na base de cálculo para se chegar ao 12º, as verbas que são repassadas ao Fundeb. Torno a dizer, já em série de conclusão, excelências, torno a dizer, se o município recebe 100 de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e se desses 100, 20 são retidos lá na União, certo? E depois são devolvidos, a base de cálculo não é 120. A base de cálculo é 80, que já veio recebido direto, e os 20 que ficaram retidos, porque esses 20 são verbas do município, que foram repassadas ao Fundeb. É importante dizer que a Constituição utiliza para FPM, para ICMS, para IPVA, os percentuais que ficam no município, o verbo pertencer. Então, pertence ao município essas verbas, e essas verbas são repassadas ao Fundeb, e assim disse o ministro Ricardo Lewandowski, que devem integrar a base de cálculo as verbas que são repassadas ao Fundeb. Por fim, excelência, pelo que estou aqui pugnando? Nós, na apelação, nós pegamos o princípio tanto devoluto quanto apelácio e devolvemos toda a matéria para as vossas excelências, defendendo, inclusive, a matéria de forma ampla. Porém, é até possível que vossas excelências eventualmente julguem improvida a apelação. Porém, o que para nós é muito importante é que no acórdão se deixe claro que, a despeito de eventualmente ser improvida, o que aqui nós não pugnamos, claro, mas a despeito de eventualmente ser improvida a apelação, é muito importante que o acórdão deixe claro que somente as verbas que são repassadas ao Fundeb devem incluir a base cálculo do valor do decimal a ser repassado para a Câmara Municipal de Mossoró. Então, é isto que pugno aqui, e é isto que peço aos senhores e senhora julgadores e julgadora. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Com a palavra o advogado da Câmara. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento os senhores do presidente Ibanez Monteiro, também relator deste recurso, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras desta colega da Câmara Civil, nossos colegas advogados, cumprimento
do nobre colega advogado Raul Santos, procurador-geral de Mossoró, serventuários da Justiça. Excelências, breves e sucintas serão minhas considerações, visto porque, além de ter sido de forma tanto do recurso apresentado pelo recorrente, quanto as alegações impostas dos nossos memoriais, a matéria é uma matéria de dicção de texto constitucional, né? Das disposições transitórias, e ela vem sido bastante discutida nesse tribunal, tendo em vista as 7 ações que foram interpostas pelas câmaras municipais em face dos municípios. Porém, Excelência, eu quero destacar que a matéria de defesa que vem apresentando o município de Mossoró, até o presente momento, era que as receitas do Fundeb não devem servir de base de cálculo para o repasse do ODES, e não a forma que ela deve ser repassada. Neste caso dos autos, trata-se exclusivamente da busca da Câmara Municipal de Mossoró, e ao ser impostada no biênio 2021-2022, verificou que não estava sendo feita, não estava incluído na base de cálculo do ODES as receitas relativas ao Fundeb. O município, como já apontado pelo doutor Paulo Santos, o município apresentou o agravo de instrumento, o qual não logrou êxito nem no seu pedido de suspensão da liminar, nem no julgamento final do agravo, inclusive que foi de relatoria de Vossa Excelência, e o recurso de apelação é interposto agora de uma forma como se estivesse tratando a forma que ela vem repassando. E o que nós vimos na defesa era que a forma de que não deveria incluir na base de cálculo repasse legislativo da receita relativa ao Fundeb. A inclusão das receitas do Fundeb na base de cálculo, ela já é uma matéria discutida do Supremo Tribunal Federal. A última decisão, como dito pelo nobre recorrente, procurador recorrente, veio do julgamento de Minas Gerais, chegou até a Suprema Corte, e o seu último julgado, até que já transitou em julgado esse processo, no entendimento do sentido que as verbas municipais devem ser repassadas, incluídos a base de cálculo, o repasse do Fundeb. E foi isso que até o presente momento o município de Mossoró vem discutindo, que não deveria integrar, não a forma que ela estava sendo integrada, né? Então, tal entendimento ele deve ser mantido, não diverge dessa polêmica da Câmara Civil, inclusive ao sublime entendimento de Vossa Excelência enquanto relator, que julgou no agravo apresentado por eles improcedente. Então, diante disso, Excelência, não restam dúvidas que a decisão ora recorrida está correta, não restam dúvidas que a decisão de cumprimento que nós fizemos, ao qual foi motivo com acordo, está amplamente correta, e por isso ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, e razão pela qual a gente requer o desenvolvimento do recurso de apelação. É assim que requeremos. Ok, doutor. Meu voto é pelo provimento do recurso. Os demais estão de acordo, o recurso provido à unanimidade. O último é o 36, apelação 086-29-53-98, Ana Lúcia Valentim da Silva, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, Multissegmentos, NLP Ipanema, sexto, não padronizado. Senhor relator, algum advogado para ostentar neste processo? Bom dia, Excelência. Tem sim, pelo Fundo de Investimento, apelante. Tem até 15 minutos, doutor. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos os servidores. Bom dia aos nobres colegas. Inicialmente, eu quero arguir a matéria de ordem pública, que é a nulidade da citação. No presente caso, o Fundo de Investimento foi citado eletronicamente no dia 26/8/2022. Em sentença proferida por um membro juízo de primeiro grau, foi decretada a revelia dessa apelante. Ocorre que essa apelante só finalizou seu cadastro no Siscap PJ para receber citações do PJE do Rio Grande do Norte no dia 26/9/2022, ou seja, depois de exarada a citação e já ultrapassado o prazo para apresentar a defesa.
Tal fato é comprovado pelos e-mails acostados ao apelo, assim como as diversas decisões de diversos juizados e varas cíveis que atestam que realmente essa empresa não tinha cadastro para receber as citações para responder à ação. Adentrando ao mérito, ultrapassada a preliminar de nulidade da citação, a demanda versa sobre a ausência de desconhecimento de dívida que ensejou a negativação da parte autora. Essa apelante trouxe no corpo do apelo a comprovação da compra da cessão do crédito, a comprovação da contratação, a comprovação dos extratos do cartão de crédito que comprovaram as dívidas que ensejaram a negativação. Isto posto, requer-se acolhida a preliminar de nulidade absoluta da citação e no mérito requer seja julgado improcedente a ação. Meu voto é pelo desprovimento do recurso. Embora reconheça a nulidade da citação, doutor, eu digo que não houve revelia. E a fundamentação, Vossa Excelência irá ver no corpo do voto, quando tiver acesso. O voto é pelo desprovimento do recurso e decidido à unanimidade. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Concluímos nossos julgamentos possíveis para a sessão de hoje. Declaro encerrada a sessão jurisdicional. Passo à sessão administrativa. Faço o registro da presença da procuradora doutora Miriam Célia aqui conosco, participando dessa sessão de julgamento. Temos alguma expediente, alguma coisa? Temos aí homenagem aos dois embargadores aniversariantes no período, embargador Oswaldo e a desembargadora Clotilde. Fazer o registro e as comunicações. Embargador Vigílio tem a palavra para alguma proposição que eu não tenho. Embargadora Lourdes. Também nenhuma proposição, só externar meu prazer de reencontrar a 10ª procuradora, doutora Miriam Célia. Então, agradecemos a todos a presença do senhor aqui, declaro encerrada a sessão de hoje.